Duas cidades em estados distantes, após muitos anos, possuem em comum histórias trágicas para contar. Locais onde o fogo em casas noturnas foi capaz de destruir a vida e o sonho de centenas de jovens e famílias. Veja na reportagem de Silvana Monteiro. Belo Horizonte, Minas Gerais, 24 de novembro de 2001. Santa Maria, Rio Grande do Sul, 27 de janeiro de 2013. Datas e cidades tão distantes que se tornaram tão próximas por um ponto em comum: incêndio em casas noturnas. O de 2001 foi no Canecão Mineiro, com 7 mortos e cerca de 300 feridos. O de 2013, na Boate Kiss, 242 mortos e mais de 100 feridos. Em ambos os casos, leis e regras práticas para evitar uma tragédia foram burladas. Hoje, o prédio onde abrigou o antigo Canecão Mineiro deu espaço a outra casa de show em que, segundo a direção, há uma preocupação para que a tragédia não se repita. A primeira preocupação nossa em acumular pessoas, então, é exatamente a questão de segurança, né? Então, quando a gente se propôs a abrir uma casa de shows em Belo Horizonte, numa área, vamos dizer, central, a primeira coisa que passou pela cabeça da gente foi a questão segurança, né? A questão segurança, até mesmo porque, infelizmente, né, há 12 anos atrás, a gente jamais pensava em estar aqui. Teve um pregresso aqui um pouco chato, né, que aconteceu uma situação super desagradável aí, mas que eu tenho a dizer para vocês que a única coisa que a gente aproveitou foi o endereço. Para a concessão de alvará e do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar, é necessário um projeto de segurança contra incêndio. Ele deve contemplar o cálculo das saídas de emergência, a sinalização vertical e horizontal para orientar as pessoas no caso de pânico, no caso de incêndio, assim como a detecção e o alarme desse incêndio. Eles têm que ser considerados, além do que a forma como vai se lidar com esse incêndio, com extintores, com mangueiras. Então, tudo isso tem que ser contemplado no projeto. Além de todos esses itens, deve ser mantido no ambiente pessoal treinado em segurança contra incêndio. De acordo com a legislação, toda casa deve contar com uma brigada fixa formada por funcionários. Deve existir também uma brigada formada por bombeiros civis para atender numa situação de risco. Nós temos que passar por um treinamento mensalmente, tá certo? Um treinamento que exige aí combate a incêndio, toda aquela gama de casa de fumaça, atendimento pré-hospitalar. Todos os bombeiros, eles vão passando por um treinamento individual de estudo. Nós temos encontros quinzenais também. E o mais importante é esse mensal, que garante aí a prática de todo o desenrolar das mais diversas situações. O material de proteção acústica usado na decoração do palco deve ser anti-chamas. Pode até pegar fogo, no entanto, não propaga o incêndio. E também deve ser atóxico, ou seja, não emitir gases tóxicos. Extintores de incêndio devem ser específicos para cada tipo de material e estarem plenamente distribuídos. Um extintor de água ele serve para tecido, para combater um fogo em questão de colchão, travesseiro, essas coisas de tecido, né? O extintor de CO2 é para produto elétrico. Todo produto que pega fogo, a água conduz eletricidade, então você não pode usar um extintor de água. Então você tem que usar o extintor de CO2. O que acontece com o extintor de CO2? Você usa o extintor de CO2, você expulsa o oxigênio. Sem oxigênio não tem fogo, então o fogo apaga. E só vai estragar, na verdade, o que pegou fogo no material elétrico, né? E temos o extintor mais forte, que a gente chama de extintor de polivalente, que na verdade ele serve para tudo, que é o de PQS, que é o de pó químico seco, que é o extintor que a gente vê em carro, em automóveis e tal, que é o extintor mais forte. Ele pode ser, na verdade, utilizado para qualquer tipo de fogo. O público deve estar bem informado sobre as regras de segurança do local. Esta casa de shows mantém todos os dados técnicos acessíveis no site e, antes de cada show, faz uma nova vistoria com a equipe de segurança contra incêndio e exibe um informativo. E antes do show começar, nós passamos um vídeo para o conhecimento do público também, com todas as informações necessárias para caso aconteça algum acidente. E por último, além de uma dispersão imediata do público, outro ponto crucial que poderia ter evitado tantas mortes em Minas e no sul do país está entre a porta de saída da casa e a rua. A área que a gente chama de descarga, que é após
a saída de emergência, ela também tem que estar desimpedida entre a porta e o logradouro público. Então, o passeio ele tem que estar liberado para que esse fluxo de pessoas que está saindo ele consiga se espalhar e dar vazão àqueles que estão vindo atrás. Em uma situação de pânico, o nosso treinamento reza que, a princípio, a prioridade seria evacuação desse público, tentando manter a calma do público para que saiam todos ordenadamente, sem maiores acidentes aí nessa evacuação, né? Cada bombeiro toma uma posição para indicar ao público das 7 saídas que contém aqui na casa e, mediante essa evacuação, que tem que ser no máximo aí de 2 a 3 minutos, inicia-se então um combate ao princípio de incêndio. O processo judicial referente ao Canecão Mineiro resultou em 7 condenações por homicídio culposo. 2 proprietários da casa de shows, 2 músicos e o empresário da banda que se apresentava naquela noite, além de 2 promotores de eventos, foram condenados a 4 anos de prisão em regime semiaberto em 2004. As penas foram revertidas à prestação de serviços comunitários em 2008. Atualmente, 6 deles ainda cumprem pena. Já os 4 acusados de homicídio doloso pelo incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, respondem ao processo em liberdade desde maio de 2013, depois de ficarem detidos desde o dia seguinte à tragédia. A Justiça Gaúcha considerou que eles não oferecem perigo à sociedade.